Mas chega aí de falar sobre coisas acessórias, vamos ao nosso assunto da semana, o principal ponto, que foi a assinatura aí na última quinta-feira, feita pelo Donald Trump e por diversos outros participantes do mercado aí, sobre a criação da reserva estratégica de Bitcoin do governo federal americano, né? Não nada relacionado aos estados, e sim ao próprio governo federal. Feito, a gente sabe, né, que os Estados Unidos já têm apreendidos aí desde do início do Bitcoin cerca de 200 mil unidades de BTC, né? Um pouquinho menos, na verdade, 198 mil unidades. E que o Trump basicamente falou, né, confirmou com a assinatura dessa ordem executiva, esses Bitcoins apreendidos não serão vendidos. Beleza? Algo que, por exemplo, a gente viu acontecer no próprio Estados Unidos antes e viu acontecer, por exemplo, recentemente na Alemanha, né, que ano passado, né, vendeu aí, acho que cerca de 50 mil bitcoins. Eu até lembro a gente entrando em live para falar disso, né? Falando, pô, a Alemanha tá fazendo errado, não sei o quê, né? Vendeu a 50 mil ou 60 mil, sei lá quanto, mas até mesmo hoje, né, que a gente está, depois dessa correção de 35%, 40% do preço do Bitcoin, ainda assim teria sido melhor se eles tivessem vendido hoje do que lá na data que eles venderam, lá que foi julho, sei lá, algo do tipo, né? Então, né, na época a gente falou, né, uma péssima decisão do governo alemão, mas foi feita, foi vendido, o mercado absorveu e subiu de novo, e agora, né, pelo menos o Trump, com essa ordem executiva, deixa claro de que, beleza, a gente não vai comprar, né, eu vou entrar nesse tópico daqui a pouco, mas a gente não vai vender, né, então esses bitcoins estão aqui e eles vão ficar aqui. Então isso já é uma notícia positiva, né, também depois eu vou entrar no impacto disso no mercado, que não foi tão positivo, mas é uma notícia muito positiva, e também justamente pedindo uma auditoria completa, né, de todos os ativos digitais, porque eles não têm só Bitcoin, né? Primeiro tem que auditar esses Bitcoins, né? Confirmar que eles estão lá certinho. Depois eles também têm alguns outros ativos digitais que ele também direcionou para uma Stockpile Digital Assets Reserve, né? Uma outra reserva estratégica de ativos digitais, né, que seriam a parte do Bitcoin, também seriam criptoativos de modo geral, mas com direitos um pouquinho piores, digamos assim, do que a reserva de Bitcoin. Por exemplo, a reserva de Bitcoin já deixou claro que não vai ser vendida, né? As reservas de ativos digitais, não necessariamente. Né? Então, essa é uma notícia boa para quem é Bitcoin Max e ruim para quem é Alt Max, né? Mas, de qualquer jeito, né, de novo, é positivo aí, com certeza, para o longo prazo. Afinal, só de ter uma reserva de ativos digitais quer dizer que eles podem acumular também, de alguma forma, esses ativos. Né? Mas qual é o ponto? O Trump deixou claro que eles não vão comprar bitcoins ativamente. Né? O que quer dizer isso? É pegar dinheiro do contribuinte, né, do pagador de imposto americano, e investir em Bitcoin para comprar o Bitcoin e botar esse Bitcoin no tesouro. Né? Isso eles não vão fazer. Né? O que eles podem fazer, e que ele sugeriu ainda, né, que faça, o David Sachs e todos os outros envolvidos, é achar jeitos que não vão onerar o bolso do pagador de imposto americano, né, do cidadão americano, para aí sim poder acumular mais bitcoins, né? O que quer dizer isso na prática, né? Não sei se o Pedro tem alguma ideia, mas para mim quer dizer ou aprender mais bitcoins, né, de algum jeito, que foi o jeito que eles conseguiram já esses bitcoins, ou talvez vender esses ativos digitais, outros, sem ser bitcoin, para comprar bitcoin e aí trocar um pelo outro, né? Ou, enfim, talvez minerar bitcoin de alguma forma, né, com algum excesso de energia. Eu acho que pode ser algo nessa linha ou alguma coisa parecida com isso, mas efetivamente ir lá no OTC da Coinbase, boletar $1 bilhão em Bitcoin, ainda não vão fazer. Beleza? E esse foi, né, o grande ponto, agora saindo da ordem executiva para a consequência dessa ordem, esse foi o grande ponto que frustrou um pouco o mercado. Né? O mercado estava esperando que o Trump talvez anunciasse algo do tipo, não, vamos ter um programa de compra de Bitcoin, sei lá, vamos investir 10 milhões por mês para comprar Bitcoin, algo assim. E isso não aconteceu, né? Então, isso acabou frustrando um pouquinho as expectativas aí do mercado, que não queria só a criação da reserva com os bitcoins que já existiam, mas queria também uma pressão, a geração de uma pressão compradora por parte do governo federal, que ainda não vai acontecer. Né? É isso, é um copo meio cheio. Você pode ver ele meio cheio do lado positivo, né, de que pelo menos não vai ter pressão vendedora desses quase 200 mil bitcoins que o governo americano tem, né, que é uma quantidade relevante, né, de bitcoins. Para vocês terem uma ideia, a MicroStrategy agora tem 500 mil de bitcoins, né? Então seria um pouco menos da metade do que a MicroStrategy tem, que é bastante.
Então, esse é o lado bom, positivo. O lado ruim é que não vai ter compra ativa de novos bitcoins, pelo menos não por enquanto. Beleza? Um resumo aí do que aconteceu, Pedro, se quiser complementar aí com algum ponto que tenha esquecido. Eu acho importante enfatizar que isso tem dois efeitos muito positivos, a forma, o molde como essa ordem executiva foi feita, né? Eu acho que tem dois assuntos aqui que a gente tem que abordar. Eu acho que esse mercado está com um nível muito alto de preferência temporal agora, e acho que isso é natural, porque a gente teve uma horda de pessoas nos tempos de mercado e que estavam com uma expectativa muito alta em torno desse evento, né? Então a gente viu a frustração ali. Nesse momento, a gente tem tanta volatilidade sempre, mas nesse momento realmente o Bitcoin estava mais parado. Quando teve a assinatura, deu para ver muito bem a precificação do ativo em torno desse evento em si. A gente teve no início, assim que saiu uma leve alta, depois a gente já devolveu tudo e começou a ficar negativo, então a reação que o mercado legitimou ali foi de uma frustração, por assim dizer. E hoje até escrevi um artigo sobre esse assunto, falando justamente porque eu acho essa frustração muito otimista. Porque se você vai ler lá a ordem executiva, como você bem colocou, não é que os Estados Unidos esteja impossibilitado de adquirir novos bitcoins. Ele não pode adquirir novos bitcoins se isso for, se isso de certa forma onerar o pagador de impostos dos Estados Unidos, o contribuinte, né? Então ele precisaria de estratégias neutras do ponto de vista orçamentário. E aí, quando você pensa em estratégias neutras do ponto de vista orçamentário, não só algumas personalidades, como o próprio Michael Saylor já falou que existem algumas formas de fazer isso, como vários bancos e instituições financeiras já estão falando sobre N formas de fazer isso. Uma forma possível seria, se o Bitcoin é uma forma superior de reserva de valor ou uma forma interessante de reserva de valor, eu posso balancear meu mix de reserva de valor com os ouros que eu tenho sob a minha posse. Então, eu poderia converter um pouco de ouro para Bitcoin. A quantidade que os Estados Unidos tem de ouro é grosseira, não me lembro a quantidade de bilhões de dólares assim, mas ele é o maior holder do Era mundo. mais de 700 bi. É muita coisa. Então, assim, se pingar 1% disso, a gente está falando de 7 bi, que já é um mês de entrada aí. Enfim, então a gente... Esse é um cenário, não estou dizendo que vai acontecer, tá, gente? Mas existem algumas formas. Essa foi uma forma abordada pelo Banco Britânico, né? Então, assim, algumas instituições sérias falando sobre algumas formas. Existe também a possibilidade de algumas empresas ajudarem os Estados Unidos a conseguir acumular isso. Existem algumas formas. Outra forma tem que estar sendo abordada, que acho que faz algum sentido, mas poderia ter algum problema, é que o DOGE, né, o Department of Government Efficiency, ele tem achado bastante coisas complicadas, né, nos Estados Unidos. Assim, muita gente recebendo, muita gente morta recebendo bastante salário, né? Então, assim, sim, mesmo a economia desenvolvida com os Estados Unidos, você tem esses casos bizarros, né? Então, se uma parte dessa verba resgatada que completamente estava sendo injetada de forma inútil ou beneficiando terceiros de forma muito duvidosa, né, que estavam a par disso e não estavam relatando, né? Então, olha só, esse meio savings aí já é uma coisa bem absurda, né? Imagina se 1% disso a gente está falando de 1 bi, então 10% disso de 10 bi, esse valor tende a aumentar ao longo do ano. Então, se parte desse saving for direcionada para cripto, é um potencial monstruoso. Aqui eu estou falando um pouco no campo da especulação, tá, gente? Estou só abordando que existem métodos para você direcionar estratégias neutras do ponto de vista orçamentário. Qualquer contador aí, alguém que já viu o balanço de empresas, já viu como as empresas jogam despesas e receitas em algumas formas, já dá para você fazer bastante estratégia, aí dá para fazer bastante movimento. Então, não acho que pessoas tão inteligentes quanto essa... Aí depois a gente fala do Crypto Summit, né, Rony? Mas como já tem muita gente inteligente dessa indústria próxima da Casa Branca, eu acho que não vai faltar inputs aí para como isso poderia ser possível. E o outro lado, que também acho que está sendo muito subestimado, gente, a maior economia do mundo está basicamente legitimando o Bitcoin como uma reserva de valor com potencial futuro. Assim, se fosse uma mera coisa, se fosse só para fazer um lobbyzinho para a indústria que apoiou o Trump, não precisaria ser do tamanho que as coisas estão sendo. Legitimamente, parece que tem uma visão nos Estados Unidos dessa gestão de que o Bitcoin é um ativo que tem um potencial muito interessante e também, claramente, eles querem induzir essa mentalidade de que cripto é uma nova tecnologia e é uma coisa que pode ser usada de forma muito benéfica pelo governo, pelo Estado, mais do que o governo, né, pelo Estado dos Estados Unidos. Eles deram o próprio exemplo de que venderam muito Bitcoin no passado e deixaram de acumular muita valorização
que outros ativos não entregaram. Então, acho que a gente está num ponto muito simbólico da nossa indústria que gera consequências reais, né? Se você tem outros países que pensavam já no Bitcoin, como no Oriente Médio, a gente sabe que tem alguns países que já têm muitos setores privados que investem muito nisso, e alguns fundos específicos que já investem, a gente pode ter vários países entrando diretamente e fazendo uma estratégia de reserva e não tendo mesmo um empecilho regulatório que os Estados Unidos pode ter em um primeiro momento e conseguir fazer esse front run, né? Então, fora outros países também. Você vai ter, talvez, uma Europa já ficando contrária a essa ideia. Você vai ter players se posicionando, mas, de fato, você vai ter que fazer... outros países vão ter que adotar uma posição em torno disso. Vai ser um tema que não vai dar para ser alheio por muito tempo, uma vez que os Estados Unidos está se posicionando em torno disso. E mesmo que a maioria ainda não fique na posição junto dos Estados Unidos, eu acho que uma pequena minoria de países, quando a gente está falando da proporção de países, já faz muita diferença. Então, a relação risco-retorno do ponto de vista de um país, de começar a ter alguma atividade dentro de cripto, ou alguma reserva em torno do Bitcoin, começa a ser outra coisa a partir desse momento. E acho que essas duas coisas estão sendo muito subestimadas, ou aquela ideia de preferência temporal, né? Eu quero que aconteça o que eu quero agora, sem pensar nas consequências disso para o futuro. Até porque, se o Trump tivesse feito uma reserva que pudesse usar do orçamento direto dos Estados Unidos, isso seria um alvo muito fácil para a oposição. Você estaria falando que você está usando verba para comprar Bitcoin. Então, isso poderia ser uma coisa que atacasse tanto a proposta quanto o ativo em si, que seria muito pior. E futuramente isso poderia resultar na própria anulação dessa medida feita aí nesse governo e em uma próxima mudança de administração. Então, assim, eu acho que pensando na extensão disso, né, como o Rony falou, já é uma boa coisa os Estados Unidos não ameaçar vender esses 200 mil. Para a gente ter a manutenção disso, é importante que ele não faça uma reserva da maneira que ele queira ou sem considerar o impacto que isso pode ter para o contribuinte. Então, acho que, de certa forma, foi responsável. Acho que a gente está num momento de preferência temporal altíssimo e acho que isso, no meu ver, só gera assimetria. É a gente querendo ganhar dinheiro a qualquer custo no curto prazo, sem querer saber se isso vai parar de pé daqui a um tempo, enquanto tem gente que está com o olhar mais estruturado para frente, falando que, cara, se os Estados Unidos ficar uma década com uma reserva desse tamanho e ao longo do tempo for expandindo, a gente tem um ativo que é, de fato, uma reserva de valor validada pelo maior governo do mundo. Então, acho que essa é a mentalidade que a gente quer passar aqui, de que é um ponto de virada para a indústria que teve uma reação negativa de curto prazo. É tão engraçado quanto isso. Cara, é surreal, mas é isso, mostra uma oportunidade, né? De reação de curto prazo irracional do mercado, é uma oportunidade para quem está no longo prazo comprar, acumular e ganhar um Bitcoin inteiro, né? Vamos falar disso um pouco mais para frente depois, mas mesmo que não ganhe, né, ter acumulado no seu saldo aí para no futuro, né, nos próximos all-time highs, você conseguir ter um bom rendimento.